Oi, tudo bem? Eu sou o Gabe, eu quero conversar com vocês um pouco sobre o Lion da Central e o Yasuke do novo Assassin's Creed. Vamos lá. Bom, o novo Assassin's Creed tá gerando um bafafá do cacete quanto ao que tá rolando, né? Tá uma falação no Twitter, uma falação em vários lugares por causa desse personagem central, que é o Yasuke. Principalmente o argumento que tá sendo trazido é o argumento da acurácia histórica, de estar correto historicamente. Mas Assassin's Creed nunca fez isso. Eu repito, nenhum Assassin's Creed tem acurácia histórica. Eu não lembro de em nenhum momento histórico os papas terem o poder de bater o cajado no chão, fazer sair um monte de luz que te prende num lugar só e junta um monte de assassino em cima do Papa. A não ser que ele jogue Destiny com a classe de Strange, com aquela coisa que você dá, né, e taca a bolinha lá e prende os caras no ar, eu não vejo como o Papa poderia fazer isso. Vai que ele é main Strange, vai que ele, sei lá, joga de arcano. Vai saber. Que em nenhum livro de história o Papa tava lá trocando soco que igual o Popó faz, tá ligado? O Popó fez com o Whindersson Nunes. Um assassino embaixo sabe, de um lugar, uma tecnologia toda X. Assassin's Creed não é uma série que quer ter acurácia histórica. Ela usa fatos históricos de base para contar a sua própria história, para criar a sua própria narrativa. Segundo ponto importante, eu não lembro de em nenhum momento da Odisseia, em nenhum momento dos livros gregos, eu ver Patroclus, eu ver Aquiles montado na mula sem cabeça dando drift a 80 por hora. Isso tem no Assassin's Creed Odyssey. No Assassin's Creed Odyssey esse que inclusive tem momentos em que você conversa com Perséfone. Eu falo de Perséfone porque é uma das deusas que eu me conecto na minha prática. E aí, assim, é uma coisa que você não tem como provar historicamente que um deus existiu. Você pode provar que um povo cultuava, que existia um contato. Mas como fica dentro do próprio Assassin's Creed, personagens como Hades e Perséfone, que muitas vezes eram temidos em determinados lugares da Grécia, em que o culto não era uma coisa tão aberta assim. Mas mesmo assim, você vai lá e fala com ela diretamente. O culto não é tão secretivo e não é tão seletivo quanto ele era nos períodos históricos. De novo, mas na acurácia histórica. No fim do dia, não é errado a gente pensar que Assassin's Creed quer pegar o cheiro. Ele quer pegar o gosto, ele quer pegar o nosso imaginário de século XXI do que esses períodos históricos foram. E tá tudo bem, é uma obra de ficção. Eu poderia ficar aqui horas falando dos erros que Assassin's Creed comete no sentido histórico, no sentido de não estar 100% correto, no sentido de ser só uma inspiração. Mas assim, isso é um pouco secundário nesse caso, porque ninguém além do Lion da Central e dos Bilu-Teteia, total Bilu-Teteia dessa rapaziada, tá tratando o jogo como se fosse uma aula de história, tratando o jogo como se fosse um livro de história, como se fosse um doutor PhD falando alguma coisa. Não. É só essa galera que tá fazendo isso. A brincadeira do Assassin's Creed sempre foi pegar a história como playground para criar novas histórias fictícias. Sempre foi focar em trazer mundos creíveis, né, pesquisas de histórias e locais para poder recriar isso com muita precisão, com muito respeito. Né? Quando eles fazem isso no Assassin's Creed, a gente espera que o protagonista seja de fato historicamente preciso. Tem um ditado muito bom que eu amo profundamente, que é o tá querendo ver Deus e não tá querendo morrer. Ou Assassin's Creed é um playground de história, ou ele é historicamente preciso. Não dá pra você ter as duas coisas ao mesmo tempo. Bora pro resto do vídeo, Maoi! Tem uma outra coisa que é muito mais importante, que é o jogo, em sua versão base, vai ser lançado por R$350. Na sua versão mediana, entre aspas, vou confirmar o valor, por R$549, e a versão premium, a melhor versão, entre aspas, vai sair por R$650. Quase 700 pila por um jogo. O salário mínimo do Brasil hoje está em torno de R$1.300. Metade de um salário mínimo no jogo. Se você não vê o problema com esse preço, eu não sei o que te falar. Se você não tá vendo essa galera jogando essa situação inteira e não falando do preço do jogo, puta que pariu. Sabe? Puta que pariu.
vamos pro ponto que todo mundo quer ver, né? Que é a questão da Central, do Lion e tudo mais. A Central, especificamente o Lion, tá sendo um fator bizarro no Twitter nos últimos tempos. Ele tá sendo uma figura que tá passando bastante desinformação e não é de hoje. Né? A gente teve o caso de quando ele falou que o personagem do jogo de tabuleiro de Tomb Raider era a nova Lara Croft. Tá aí, você não precisa acreditar em mim, você pode ver o print que tá aqui. E aí ele pega e fala que é a nova Lara Croft, que é a lacração, ai, a lacração. Tipo assim, personagem secundária, personagem não necessariamente secundária, de um jogo de tabuleiro. Eu entrei no hiperfoco com as postagens do Lion, e aí eu fui me questionando algumas coisas que ele trouxe à tona no meio dessa discussão. A primeira delas foi, tem um post que fala de Incels Creed, e é um cara branco, sabe, de cabelo preso pra trás, com coque samurai e tudo mais. E aí tem também uma mina gostosa 2D genérica de anime. Tudo bem. E aí o Lion faz um meme onde ele fala, ai, vou comprar, qual que é o valor? Pix. Sabe, tipo, é de PC, é por Pix. Tá aí o print também, não precisa acreditar no que eu tô te falando. Veja o que ele mesmo falou. Se ele mesmo tá falando que compraria um jogo com Inakurasa História, que tá reclamando porque o jogo não tá 100% corretinho na questão de historicidade, não tá 100% corretinho na questão de, né, tá fiel à realidade, o problema é o jogo que tá sendo comprado, o problema é a linha dele, que tá querendo se projetar em uma coisa que não dá pra se projetar, ou então o problema é porque é um personagem negro no fim do dia. Gabe, ele tá sendo irônico. Claramente, ele tá sendo irônico. Eu sei disso, você sabe disso, o Papa que dá soco no assassino também sabe disso. Não é novidade que ele fez ali o post pra dar um haha, tô sendo irônico, haha, tô fazendo coisa. Mas me é muito engraçado que essa ironia ela só é aplicada nesses momentos. Essa ironia ela só é aplicada nessas questões. Ser irônico tá te blindando de crítica e tá te blindando de questionamento desde quando? Se fosse assim, o Orochi não era cancelado toda segunda-feira. Ironia não te blinda de crítica. Ironia não te blinda de passar mal. Sabe, das pessoas questionarem o que você tá falando e como você tá falando. Se você tá postando, você tá abrindo a porta para as pessoas interpretarem como elas querem. Assim como eu tô postando esse vídeo e eu tô abrindo a porta para você interpretar ele como você quiser. Pode não ser a forma que eu pensei que você vai interpretar, mas você pode interpretar do seu jeito, não tem nenhum problema. Ainda mais quando essa ironia é usada para tentar dar uma lacrada reversa entre 1 milhão de aspas. É muito legal ele falar e não sei o que, falar de lacração e trazer todo esse questionamento e no fim do dia tá dando lacrada reversa, entre aspas, o dia inteiro. E eu torno o questionamento. Eu não quero saber o que o Siqueira Júnior falou que é lacração. Eu quero entender o que é lacração de forma muito correta e muito pontual para essas pessoas. Porque tudo é lacração. Aparece uma mulher, é lacração. Aparece um LGBT, é lacração. Aparece um personagem que tem algum destaque que não é um cara branco, é lacração. Sabe? Tipo, o que não é lacração no fim do dia? Fica difícil a gente saber. Porque se tudo é lacração, nada é lacração, meu pau na sua mão. No próprio vídeo da Central, no Putz Nerd, ele fala que Assassin's Creed tem cenários críveis e feito de forma respeitosa. Ele vai falar que personagens de secundários, né, da história, como Cleópatra, como Alexandre o Grande não, desculpa, Júlio César, esse tipo de personagem ele é muito bem feito e ele condiz com a biografia e com a ambientação. É importante ressaltar que ele também vai falar algo do tipo de é fácil de imaginar Da Vinci fazendo isso. Primeiro, porque quando a gente fala é fácil imaginar, é fácil criar uma narrativa, a gente tá falando da nossa percepção de realidade. A gente tá falando de coisas que nós enxergamos facilmente. Que ele, como Lion, vai enxergar com facilidade, mas não é necessariamente o que eu, Gabe, vou enxergar como realidade. Muito do que é dito naquele vídeo é tratado como uma verdade completa, é tratado como uma verdade indiscutível, quando na verdade é só a opinião dos Kaba.
bora voltar pro vídeo. A gente tem um ponto importante aqui que é a própria base do Assassin's Creed vem de uma coisa do mundo real. Em 1191, se não me falha a memória, eu vou até olhar aqui certinho a data pra não falar que eu tô falando merda. É uma adaptação de uma seita muçulmana em que a galera era treinada academicamente, numa fé e também um treinamento muito militar, assim. Era uma coisa meio por baixo dos panos. Essa informação vem de um livro que foi escrito por volta de 1300, que chama O Livro das Maravilhas de Marco Polo. É um grupo de assassinos que tá funcionando nessa lógica. Mas, pô, pera 2 minutos aí. Rapidão, assim. Como que o Assassin's Creed Odyssey, que rola durante o conflito de Atena e Esparta, ou então o Origins, que acontece numa coisa de Ptolomeu e Cleópatra, são tão parecidos, né, um com o outro, mesmo estando em períodos históricos bem distintos, né, em períodos históricos bem diferentes. Olha como eles carregam algumas coisas que são padrão da série, com sei lá, culturas distintas, entendimentos de mundos distintos, entender o que é um bom líder, o que é um mau líder de forma muito distinta, mas mesmo assim os jogos mantêm a mesma visão cultural, né? Então, onde entra a acurácia histórica aí? É engraçado como uma seita que tem mais de 1000 anos dentro da história do próprio Assassin's Creed, ou a proto-seita, né? No caso do Assassin's Creed Odyssey e do Assassin's Creed Origins, como essa proto-seita carrega exatamente os mesmos valores, né? Um pouco engraçado, um pouco esquisito, até eu diria. Parece até que é um mundo ficcional. Vamos falar um pouco sobre Cleópatra. Cleópatra não era da forma que ela foi colocada no Assassin's Creed. A relação dela no jogo com Júlio César é uma relação muito amorzinha, muito cuti-cuti, muito eu e meu velhinho aqui. Vamos pagar INSS junto, mozão? São pouquíssimas, durante o jogo, discussões que a gente vê de governabilidade, de inteligência militar, né? Do que fazer, como fazer e tudo mais. E é um problema? Não é um problema. Porque ele é um jogo baseado na realidade e não 100% condizente com ela. Até o Peter do Nerd olhou pra essas coisas e falou: puta rapaziada, tá meio esquisito esses papos aí, né? O resumo do vídeo dele é meio gente, vocês estão realmente preocupados com a acurácia histórica em Assassin's Creed? Tipo assim, não tava claro pra todo mundo que um negócio que você baixa o gene e aí sua mente se conecta com a mente de alguém do... Sabe? Não tá claro pra vocês o suficiente e aconteceu exatamente o que era esperado de acontecer. A galera anti-lacração juntou em cima dele que nem formiga quando você esquece um pedaço de bolo na mesa, juntou em cima dele a um ponto que o cara agora tá tendo que lidar com essa comunidade muito complicada. Esses anti-lacração estão olhando pro abismo da lacração por tanto tempo que eles estão acabando se tornando o que eles odiavam. Essa galera tá esquecendo de usar um pouco do bom senso e um pouco do peraí, é um jogo, é racional, é tudo mais, pra isso, sabe? Mas enfim, eu quero falar com vocês um pouco sobre o Yasuke. A figura do Yasuke, ele é um quebra-cabeça muito complexo no sentido histórico. Vai ter gente que vai falar que ele era tido como um pet da galera, né, dos lords feudais, dos outros soldados, de tudo mais. Vai ter uma galera que vai falar que ele era um samurai e ponto. E algumas pessoas vão falar que ele era um retentor, um retainer. E a gente já vai falar um pouquinho sobre o retainer. Um retainer, no caso, é uma pessoa que vai carregar armadura, vai carregar espada, vai ter algum treinamento militar, mas que não é um samurai per se. Mesmo que nesse período histórico a definição de samurai fosse uma coisa meio fluida, meio mais complexa do que só o cara que pega uma espada e ataca a gente, sabe? Ou só o soldado. É uma coisa um pouco mais complexa do que isso e um pouco mais fluida do que isso. Eu vou usar o termo retainer a partir daqui porque ele é uma fonte de discussão na gringa sobre o que isso representa, sobre o que isso é. Então... o termo retainer, ele carrega mais essa ideia
e também ajuda a ilustrar a discussão que a gente vai ter mais pra frente. É importante lembrar que nem o Twitter e nem a Wikipédia são fontes 100% confiáveis. Se você tá pegando qualquer informação do Twitter, se você tá pegando qualquer informação da Wikipédia, se você tá pegando qualquer informação de rede social, assim, por assim dizer, o ideal que você faça é cruzamento de informações. Abra vários textos sobre o mesmo assunto, abra textos de fontes confiáveis sobre esses assuntos, vídeos, né, de fontes confiáveis desses assuntos, e aí você vai fazendo o cruzamento de informação e vai vendo o que faz sentido ou não. Só reproduzir o que está na Wikipédia não é fonte. O seu professor de fundamental, a sua professora de ensino médio já te falava isso. Wikipédia sozinha não é fonte. E veja, a Wikipédia não é a grande vilã da história, não. Ela é um ótimo lugar pra gente começar as nossas pesquisas, porque muitas vezes acaba que a Wikipédia é um grande resumão de tudo que tá acontecendo. E como todo resumo, algumas informações são perdidas, né? E no caso do Yasuke, a gente tá falando de uma coisa que faz muito tempo. Muito documento é perdido, muita coisa é perdido o acesso, muita coisa durante o processo de tradução é alterado. Já é difícil a gente traduzir, por exemplo, hoje em dia, eu falo isso como quem trabalha na área, é um pouco complicado a gente traduzir alguns textos que vêm do inglês britânico para o inglês americano. Tem coisa que se perde ali. Tem algumas significações culturais que são muito distintas e que não passam exatamente o mesmo sentido que a gente quer passar. Existe primeiro um trabalho de tradução, que é trabalhar o texto no seco, de traduzir exatamente o que está ali, de uma forma bem literal, e aí existe um processo de adaptação. O que é um processo de tradução e um processo de adaptação? O processo de tradução é um processo de pegar a informação que está ali, traduzir, botar no papel. O processo de adaptação é trocar, por exemplo, um exemplo simples, trocar 7-Eleven, que é uma loja de conveniência americana, que a galera vai pra beber e pra ficar louca e pra botar gasolina no carro, por Posto Ipiranga. O nosso Posto Ipiranga tem a mesma coisa, mas se eu botar, eu fui numa 7-Eleven com Joanne, e eu falar, eu fui numa 7-Eleven, eu fui num Posto Ipiranga com a Joanne, são coisas muito diferentes. Carregam cargas culturais muito diferentes. E aí você sempre tem que prestar atenção de o quanto eu tô perdendo a essência do texto que eu tô traduzindo, principalmente de um texto velho, de 1500, registros de batalha, histórias, né, que foram escritas por autores, né, e toda essa coisa. Existe uma questão do o quanto que a gente perde e o quanto que a gente adapta para fazer sentido hoje e, né, não faz tanto sentido assim. Eu fiz um levantamento de informações, é um texto razoavelmente longo, um resumo de informações que eu achei em diversos sites, em diversos vídeos, em diversos meios. Eu peguei coisa para vocês terem noção até da Koei Tecmo, a empresa que fez Hyrule Warriors, Samurai Warriors, esse tipo de jogo, porque até lá tinha algum tipo de informação que a gente podia ter. Alguns pontos da história do Nobunaga são comuns em quase todas as fontes que a gente vê, né? Nas principais fontes que a gente tem acesso. O primeiro, que ele era negro. O segundo, que ele fez amizade com o Nobunaga. E o terceiro, que ele foi uma ajuda à família Nobunaga quando Nobunaga estava morto. São 3 pontos que a gente tem certeza que aconteceu. Se ele foi amigo da família, ele também recebeu teto, ele também recebeu roupas, alimentação e tudo mais, tá? É importante deixar claro. Muitas das informações que a gente tem sobre o Yasuke vêm de um livro escrito pelo Geoffrey Girard e Thomas Lockley, são os autores. E o nome do livro é The True Story of Yasuke, a Legendary Black Warrior in Feudal Japan. Numa tradução livre, a história de Yasuke, a história lendária de Yasuke, a lenda de um guerreiro negro no Japão feudal. Muitas das informações que estão nesse livro, elas são debatidas porque de vez em quando rola ali um aumento, de vez em quando rola uma diminuição de fatos ou de percepções que os autores tiveram. Então, tudo que a gente tem que ser tomado com um grãozinho de sal.
né, nesse sentido. Bom, o Yasuke, alguns dos textos vão falar que o nome vem de Isaac, né, de um nome mais europeu, e aí quando chega no Japão vira um nome mais japonesado, talvez, com adaptação, né, de coisa. Alguns textos vão falar que ele era um escravo na infância, outros vão falar que ele trabalhava como um guarda-costas, porque os jesuítas não podiam usar armas, né, e ter um exército próprio, então era uma coisa meio de trabalhar para... Enfim, o que a gente tem certeza nesse sentido, o Yasuke vai chegar no Japão aproximadamente em 1579. E ele vai estar com um jesuíta italiano chamado Alessandro Vaglignano. Alessandro Vaglignano, isso aí. Durante o período Sengoku, o Japão tava num conflito militar gigantesco, assim. E aí o povo tava meio pá das ideias, o povo tava meio inseguro com o que podia acontecer. As lideranças da época também, em algum momento, estavam inseguros com o que podia acontecer. A sociedade, de modo geral, estava bem inquieta com esse conflito e com essa bateção de cabeça que estava rolando. Os missionários jesuítas, então, vão chegar ao Japão, e quando chega uma coisa, na época, né, quando chegava uma coisa desse tipo, não podia sair sem a permissão do Lorde local, no caso, o Oda Nobunaga. O Alessandro vai, junto com o Yasuke, dar um rolê em Kyoto, né, fazer as missões lá, jesuítas e tudo mais. Em 1580, eu vi alguns textos falando 1581, então 1580, 1581, nessa janela de tempo. E aí o Alessandro pede a liberação de Nobunaga para eles poderem sair do Japão. Nobunaga nem ligou muito pra essa porra nesse primeiro momento. Ele ficou chocado que tinha um homem negro. Um homem negro com mais de 1,80 m e pouco, sabendo que a média japonesa era 5,2 inches. 5,2 inches vai dar... feet, desculpa. 5,2 feet to meters. Vamos ver quanto que dá. Em torno de 1,58 m, 1,60 m. A média de altura japonesa sendo mais ou menos 1,60 m. Aparece um cara extremamente musculoso, com quase 1,90 m de altura, negro, né, no lugar. Isso gerou uma curiosidade dos transeuntes que estavam no lugar e também do Lorde Nobunaga, que olhou e falou: "Ô, meu filho, faz o seguinte, tira a camisa aí e se esfrega com essa esponja, sabe, de sabão. Por que tu pinta teu corpo? Por que tu tá pintando teu corpo de preto? Você usa tinta pra ficar assim?" Aí o outro cara vira e fala: "Não, ô Zé, não é isso não, caralho, eu sou negro mesmo." E aí ele se esfrega e tal, e mostra, e nisso acaba criando um vínculo entre os dois, de certa forma, entre o Nobunaga e o Yasuke. Quando isso acontece, ele vai tendo essa coisa de curiosidade mesmo, assim, é uma questão de que acontece até hoje. Tem vários vídeos, se você for no YouTube agora e pesquisar Being Black no Japão, sabe, sendo negro no Japão, homem negro no Japão, mulher negra no Japão, você vai ver que tem muitos vídeos de... As pessoas do Japão ainda, muitas vezes, são curiosas com a cor de pele, né, dos outros, assim. Querendo ou não, é uma coisa que ainda traz uma certa curiosidade até hoje, é uma coisa que é presente, esse tipo de raciocínio, assim, da coisa até hoje, assim, comum. Não tô falando que é correto ou que é errado, só tô apontando o fato de que é comum. O Nobunaga, então, depois de um tempo que eles criam um laço, criam uma amizade, vai fazer questão que Yasuke esteja do seu lado. Tanto, muitas vezes, num sentido físico, tanto em outras vezes como um apoio, como um amigo, como uma questão desse tipo. Então o Nobunaga vai lá, descola roupa pra ele, roupa adequada pra época, descola casa, descola um teto, e ele é tratado com mais respeito do que estrangeiros eram na época. Isso... E aí, durante essa amizade, ele também vai ser presenteado com uma katana com bainha decorada. Isso tudo vai solidificar o papel dele como retainer. Veja, o termo retainer que a gente está usando aqui não está carregando só o contexto de ser alguém que trabalha para um lorde feudal, né, que trabalha numa coisa nesse sentido. O retainer, ele é um termo que vai causar discussões nos meios históricos até hoje. Algumas pessoas vão tratar como carregador, outros vão tratar como um guerreiro que prestava serviços a um senhor feudal, a um lorde feudal. É alguém que tenha terras, né, em troca dessas terras. Então,
dado toda a questão que houve entre o Nobunaga e o Yasuke, não é absurdo que ele tenha chego ao status de samurai. De novo, porque o que a gente imagina como samurai hoje é muito diferente do que era um samurai na época. Né? É importante a gente ter essa noção. E assim, a gente tem que ter noção do... Muitas vezes esses retainers também eram samurais. Tá? Muitas vezes esses carregavam as coisas, mas também eram guerreiros. Os olhos precisam estar atentos a pessoas que diminuem o papel de retainer quando a gente fala do contexto histórico. Porque quando a gente fala de retainer, a gente traz toda a fluidez que o termo samurai tinha na época. E é importante lembrar, retainers muitas vezes eram samurais. E aí a gente pega hoje uma galera como o próprio Lion da Central, que tá falando, ele é só um retainer. O que é ser só um retainer, se muitos retainers eram samurais? Esse é o Gabe da edição aqui, botando um ponto que eu esqueci de falar, mas que é extremamente importante. Ser o retainer de um lord, ser o retainer de um político importante, ser o retainer de uma pessoa extremamente importante seria o equivalente, hoje em dia, a ser o assistente pessoal do presidente, tá ligado? Ser o assistente pessoal do governador. Não é pouca bosta. E quem tá falando que é pouca bosta, tá falando bosta. Por tudo que a gente sabe até agora, tudo indica o Yasuke como um samurai. Inclusive a ponto de ter uma coisa dele até ter sido considerado como um lord caso o Nobunaga não tivesse morrido. Pô, o cara é lord, o cara é tudo e não é um samurai? Não faz sentido. Bom, em 1582, o Nobunaga vai ser traído por um de seus generais, o Akechi. Depois dele fazer... O Nobunaga é pego lá e ele prefere fazer seppuku antes de os exércitos inimigos chegarem, antes dele ser tomado. Por quê? Porque se ele faz seppuku, tira parte da legitimidade que o outro governo teria. É muito comum também em relatos históricos, não só desse caso, mas de outros casos, que você tem alguém pra cortar sua cabeça logo que você faz o seppuku. Você faz o seppuku, o mano deixa lá você sofrer um pouco, depois vrau, na sua jaca. Algumas fontes vão dizer que o Yasuke foi lá e cortou a cabeça do Nobunaga, e outras vão falar que não cortou. O que a gente sabe é, o Nobunaga faleceu de seppuku, né? Faleceu de alto arrasta pra cima, e o Yasuke foi dar apoio à família dele, inclusive se aliando ao filho de Nobunaga. Yasuke, então, vai começar a servir o filho de Nobunaga da mesma forma que ele servia Nobunaga. E depois de combates, tem duas grandes linhas narrativas que envolvem ele. Quando ele cai em combate, né, depois de um tempo. Eles são cercados por 1.300 homens, eles estão em 200. Algo nessa seara. A primeira é que ele foi largado no campo de combate ferido. E a segunda grande narrativa é que ele está sendo escoltado, que ele vai ser escoltado para uma casa de missão jesuíta. Tendo tudo isso em mente, tendo então que boa parte das fontes entram em concordância com a importância de Nobunaga, a amizade que ele tinha com Yasuke, o poderio de combate que ele tinha, o fato dele ter uma casa própria, uma terra própria, ser alguém de relevância. Quando você vê alguém falando só um retainer, será que é realmente só um questionamento de o que é um retainer? Ou será que é um mau caratismo? Ou será que é uma questão de tentar diminuir o que esse termo significa dentro do contexto dessa história? Fica aí pra você refletir. Fica aí pra você pensar. Hoje a gente vai ter diversas obras com protagonistas brancos salvando o dia. O Último Samurai. Eu sei que o Último Samurai, o protagonista branco, não salva o dia, mas ele é tratado como uma das melhores obras japonesas quando a gente tem 47 Ronins, né? Quando a gente tem os 13... Esqueci o nome do filme, mas é muito bom. A gente vai ter A Grande Muralha, onde o Matt Damon enfrenta dinossauro, monstro, aventura alienígena, tiro de 12, tiro de bomba nuclear, sabe qual é? Tem uma questão da Grande Muralha, onde o Matt Damon é o salvador do dia. E aí a gente tem uma narrativa que se chama White Saviorism, ou seja, o salvamento branco, o salvador branco.
Você olha pra minha cara e fala, Gabe, mas isso não é uma pauta gringa que a gente importou porque foda-se. Sim, essa é uma pauta gringa safada que importamos da gringa e que faz zero sentido num país miscigenado como o Brasil. Mas no fim do dia, não é só a esquerda que vai importar pautas que não fazem sentido. A direita também vai. Ser identitário não é uma questão de ser de esquerda ou de direita, mas sim uma questão de buscar grupos que pensam exatamente igual a você. Tá? Direita não tá livre disso, não. Lion, eu quero bater um papinho com você. Um papinho muito interessante. É muito engraçado que eu tô vendo você falar que Assassin's Creed tá defendendo essa acurácia histórica, né, e tudo mais, mas de ser uma obra cheia de cuidados, né, a obra de jogo ser super cuidadosa com arquitetura e tudo mais. Primeiro que ser curado arquitetonicamente, né, na forma de arquiteto, não significa que necessariamente vai ser curado no sentido de história. Mas uma coisa, outra coisa. Porque uma série de jogos que o tempo inteiro se preocuparam com fazer a coisa do jeito certo, se preocuparam de fazer a coisa da maneira correta, segundo você mesmo. Por que seria diferente nesse caso? Porque a curadoria que aconteceu seria diferente só com esse jogo. O que diferencia uma coisa da outra? O que diferencia a fome da vontade de comer nesse caso? Porque parece que ou você não confia no que está sendo dito, ou então você não quer lidar com o que está sendo dito. Você se incomodou por acaso com o Matt Damon em A Grande Muralha? Você se incomodou principalmente com o Matt Damon da Grande Muralha, porque tinha dinossauro, monstro, poderzinho, esses erros históricos te tiraram do filme em algum momento? Fizeram você questionar as coisas quando aconteceram? Houve também quando no Doctor Strange o ancião eremita é trocado por um velho tibetano pela... Qual que é o nome da atriz, meu Deus? Tilda Swinton, que fez Gabriel lá no Constantine, os cacete. Te incomodou quando foi trocado um velho tibetano por uma pessoa que, né, consegue fazer um papel andrógeno muito bom? E tem um filme horrendo, podre, nossa senhora, que chama Deuses do Egito. Você se incomodou com Deuses do Egito? Com o casting que foi escolhido pra lá? Ou não? Ou é só um filme de ação divertido? Te deixou chateado quando o filme Cleópatra de 1963 foi feito pela Elizabeth Taylor, que é uma atriz que eu gosto muito, representando uma mulher que era historicamente negra? Te incomodou ou não te incomodou? No próprio Assassin's Creed, quando você vê o trailer, o Yasuke recebe do Nobunaga uma katana toda decorada, né, com a bainha decorada. Não sei qual que é o termo correto da bainha de katana, tá? Então vou usar a bainha aqui. E no trailer ele usa um porretão, uma clava gigantesca, cheio de coisa pra dar na cabeça dos cabas. Por que o seu incômodo não foi com isso, que é uma inacurácia histórica, que pode quebrar um pouco do sentimento? Por que o seu incômodo é com a nomenclatura de um personagem negro, ao invés de ser com o que é realmente um erro latente, o que é realmente um erro histórico? Porque em nenhum momento, em nenhum dos livros foi dito que o cara usa um pedaço de pau pra bater nos outros. Não, ele recebeu uma katana, ele recebeu uma espada média, ele recebeu... Todos os textos falam sobre isso nesse sentido. É uma inacurácia histórica. Por que eu não vi você falando sobre isso? Pra finalizar o vídeo, eu quero deixar aqui que eu discordo de muitas coisas do Peter, do Ei Nerd, muitas coisas mesmo, mas ele tem a fala no vídeo dele que sumariza tudo que eu quero dizer aqui e tudo que eu quero expressar aqui. Até o próximo vídeo. Então eu admito que eu tô com muita dificuldade de entender por que a galera tá reclamando tanto sobre relevância histórica e acurácia histórica do protagonista mais relevante e mais acurado historicamente de toda a franquia Assassin's Creed até hoje.